Boa noite a todos. É com grande alegria que viemos aqui mais um domingo celebrar ao nosso Deus, prestar adoração e louvor a Ele. Vamos iniciar esse culto desta noite lendo o Salmo de número 113. Salmo de número 113. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado de príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Pai, te damos graças, louvores, ó Pai, por quem Tu és, por Tua obra de criação, ó Pai, porque o Senhor nos fez do pó, porque o Senhor é um Deus excelso, um Deus que está assentado nas alturas, ó Deus, assim como diz esse salmo, se inclina para nos ver aqui na terra, Deus. Te damos graças, ó Pai, te louvamos e te adoramos nessa noite, ó Pai, não só por quem Tu és, pelo que o Senhor fez, ó Pai, mas pelo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Salvador. Te adoramos nessa noite, ó Deus, porque o Senhor é um Deus conosco, é um Deus que habita no meio do seu povo. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor ouve a nossa oração, e o Senhor ouve a nossa adoração, Deus. Recebe a nossa adoração nessa noite, é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino de louvor, peço que os irmãos se coloquem em pé. Suas mãos dirigem meu destino, ó
Vamos mais uma leitura no livro de Salmo, Salmo de número 53. Salmo 53, versículos de 1 a 3. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi para cítara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Este momento teremos agora para orações em duplas, pensando nas palavras deste salmo, que somos indignos, que Deus olha para a terra e não há um sequer que seja justo, nenhum que pratique o bem. Vamos orar pensando, meditando nessas palavras, confessando os nossos pecados, e em seguida eu peço ao nosso irmão Maurício que depois de alguns minutos nos conduza a Deus em uma oração de confissão de pecados. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, nós te rendemos graça porque o Senhor é Deus, Pai. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. E o seu amor nos constrange, nos atingindo, Pai. Nós que somos pecadores, que somos imperfeitos, Pai. Não somos merecedores de tanto amor, Pai, mas o Senhor olhou para nós um dia, enviando o seu Filho amado Jesus aqui na terra. Obrigado, Pai amado, por esse culto, obrigado aqui por esse local, por essa igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a igreja presbiteriana de Boas Novas, Pai, aqui, nesse local. Que o Senhor conduza-nos a te adorar, a te bendizer o seu santo nome, Pai. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas imperfeições, Pai. Queremos estar abertos agora de coração, Pai, para derramar no seu santo altar, Pai, as nossas necessidades e os nossos anseios, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Manifesta o seu poder, manifesta o seu Espírito aqui nesse local, Pai. Amém. Que possamos reconhecer que o Senhor cuida de cada dia nosso, Pai, e o Senhor está presente no nosso meio. É no nome precioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda,
e o maligno não lhe toca. Vou ler mais uma vez no microfone. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Que palavras bonitas, palavras muito confortantes, após nossas orações de confissão de pecado, saber que Jesus nos guarda do maligno, que Ele não nos toca e que somos nascidos de Deus, como vimos hoje de manhã, a respeito da adoção, e por isso pecamos, mas não vivemos em pecado. Que alegria saber dessas notícias. Nesse espírito de alegria, convido a igreja a se colocar em pé e teremos agora um momento de cânticos espirituais. Vamos adorar o Senhor nesta noite, todo o coração.
nessa noite, né? Acredito que todos nós saímos com o mesmo propósito dos nossos lares para adorar o Senhor nesta noite.
dízimos e ofertas, passaremos recolhendo.
Queria convidar aqui à frente o Abílio e o pastor Valcinei. Hoje as crianças podem sair. Hoje, oficialmente, é o primeiro domingo que recebemos aqui o pastor da nossa igreja, o pastor Valcinei, com a Cris, sua esposa, e é uma alegria muito grande para a gente que está aqui na liderança desse trabalho. Como vocês sabem, surgiu na casa do Abílio, veio para cá em junho, e agora a gente tem a alegria de receber um pastor para ficar aqui conosco. Isso é um privilégio tremendo, porque não é um trabalho de fundo de quintal, é uma igreja que nasceu aqui, e de alguma forma, talvez esse seja também o meu chamado, transferir para pessoas que ficarão. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês dois, e ficaremos aqui servindo a Deus, né, nesse local. Então, eu queria que todos se colocassem em pé. Vamos fazer uma oração pelo pastor Valcinei e a Cris, sua família, que está sendo recebida aqui nessa noite. Cris. Pai de amor, que alegria, ó Pai, estamos aqui neste momento tão especial, Deus, que um simples grupo de pessoas, ó Pai, constituiu uma igreja. Este é o seu plano, Deus, de expandir, ó Pai, espalhar o teu evangelho por toda a terra. Que o Senhor faça isso mais vezes, ó Pai. Faça através de mim, do Abílio, do pastor Valcinei, que nós possamos ter esse privilégio, ó Deus, de vermos um trabalho tão pequeno se tornar uma igreja e um grupo de adoradores, ó Pai, se reunir aqui nesse local. Que maravilhoso momento que o Senhor nos proporciona. Te pedimos, ó Pai, bênçãos especiais para o pastor Valcinei, para a Cris, seus filhos, ó Deus, sua família, que eles possam ser ungidos, ó Pai, por Ti, para este ministério aqui, ó Deus. Que eles sejam aqui, ó Pai, revestidos de poder e autoridade, para que possam expandir o Teu reino aqui nesse local. Que o Senhor, ó Pai, traga unidade para a nossa igreja, que o Senhor traga, ó Pai, submissão, ó Pai, autoridades, e que o Senhor nos ensine mais a respeito de Ti, ó Pai, através desses relacionamentos. Te damos graças, ó Pai, por esse momento. Te pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, o pastor Valcinei também na condução da Tua palavra agora. Amém. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Podem se sentar. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, Abílio, pessoas que o Senhor levantou, pessoas que o Senhor plantou nesse lugar, nesse bairro aqui no Limão, usadas por Deus, cujas vidas puderam alcançar outras vidas e abençoar tantos outros, e certamente você que está aqui faz parte dessa história. Isso é um motivo de muita alegria. Antes de adentrarmos ao texto e ao título e ao tema do sermão, gostaria de começar nessa noite fazendo uma pergunta. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja intentamos ser? Que tipo de igreja nós seremos? Que tipo de igreja a Boas Novas será aqui nesse bairro? Para os seus vizinhos, para os seus amigos, para você mesmo, para aqueles que passam na rua, para os comerciantes, para os trabalhadores. Que tipo de igreja seremos? Eu inicio nessa noite fazendo essa pergunta porque
Nós temos vivido dias muito difíceis com relação ao Evangelho de Jesus Cristo, com relação à palavra de Deus e à seriedade com que as Escrituras são tratadas, são vividas, são experimentadas pela igreja dos nossos dias. Essa pergunta nós precisamos responder em todo o tempo, porque ela certamente vai determinar aquilo em que cremos, aquilo que seguimos, aquilo que rege as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Essa palavra não é para outra pessoa a não ser você mesmo, a não ser eu mesmo. Nós sabemos que o centro da nossa vida tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. A nossa existência tem que ser vivida com base na pessoa de Jesus Cristo. Mas como conhecer a pessoa de Jesus Cristo? Como vivenciar essa pessoa? Como saber os desígnios de Deus através do seu Filho amado para as nossas vidas, a não ser pela palavra de Deus? E aqui começa muitas vezes a causa de tantos problemas vividos nos nossos dias, no que diz respeito à igreja do Senhor, ou pseudo-igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus tem sido esquecida, tem sido distorcida, tem sido vilipendiada por conta de necessidades pessoais, de poder de pessoas, de interpretações equivocadas daquilo que, na verdade, ela quer nos ensinar. E por isso, eu gostaria de compartilhar com você rapidamente, nessa noite de domingo, pensando já no que vamos ser como igreja aqui nesse bairro do Limão. E nós, na verdade, desejamos no nosso coração que essa seja uma igreja influente aqui, que ela não só alcance esse bairro, mas saia para fora dos termos do bairro do Limão, ela alcance a cidade de São Paulo. Ontem, conversando e compartilhando com a Abílio, sexta-feira, falei: Abílio, o meu grande desejo, na verdade, é que a igreja Boas Novas, ela ocupe um enorme espaço ali do lado da Marginal Tietê, muito grande, para milhares de pessoas. Não para orgulho próprio, não para satisfação própria, mas para que pessoas sejam alcançadas. A igreja não pode olhar para si e se imaginar num espaço entre quatro paredes pequeno demais. Você e eu precisamos ter sonhos e entender os planos de Deus para a sua igreja. E os planos de Deus para a sua igreja começam na palavra de Deus. Por isso, a urgência e a importância da palavra. E é sobre isso que eu quero tratar, e quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Nós leremos dos versos 23 a 33. Faremos essa leitura de forma responsiva. Eu lerei um versículo, o primeiro deles, o 23, os ímpares, e a igreja, de forma bem forte, lerá os versículos pares. Então, Mateus 22, 23 a 33. A palavra de Deus nos diz assim: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva
e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, ao terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Preste atenção, gostaria de convidar você a ler comigo o versículo 29, com bastante atenção. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus nos separou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Todos juntos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Queridos, nós temos aqui uma situação descrita por Mateus de um embate de Jesus com alguns religiosos da época. Nós precisamos entender a estrutura religiosa judaica. Nós temos ali os saduceus, nós temos os fariseus, e dentre essas duas classes de autoridades religiosas, nós vamos ter os sacerdotes que eram levantados, que compunham a liderança religiosa da época. Mas entenda que, diferente do nosso governo brasileiro, dentro do governo hebreu, a pessoa que é o sacerdote, ela também tem a autoridade política. Agora nós temos praticamente 2 partidos, e são partidos religiosos, mas ao mesmo tempo partidos políticos. 2 partidos, chamados dos saduceus e dos fariseus. São diferentes? Sim. Se dão entre si? Não. São religiosos os 2 partidos? Sim. São políticos? Sim. Pensam de forma igual, servem ao mesmo Deus? Servem ao mesmo Deus? Sim. Pensam igual? Não. Governando o mesmo povo, exercendo a autoridade, aliás, sobre um povo que não era governado pelos judeus, lembre-se disso, era governado pelos romanos. Quem eram, na verdade, os saduceus que esse texto nos narra, que Mateus diz aqui? Vamos entender um pouco. Os saduceus eram uma classe de homens ricos, judeus influentes na sociedade, no comércio, fazedores de opinião, gente que tinha influência sobre outras pessoas. Esses eram os saduceus. Serviam a quem? A Roma. Estavam submetidos aqui à autoridade de Roma, aos romanos. Logo, essa classe de pessoa, eles eram rejeitados pelo povo comum hebreu. Por quê? Porque eles se separavam, eles eram ricos, eles eram uma classe separada, eles não se misturavam com o povo, e uma vez não se misturando com o povo e servindo aos romanos, eles não eram bem quistos.
Já os fariseus eram diferentes, eram um povo também instituído de autoridade, levantada pelo próprio povo para representá-los religiosamente. Dentro dessa classe política, nós temos os fariseus, que eram não bem-quistos. Dizer que eles eram queridos é um exagero, mas eles eram aceitos e representavam o que nós chamamos de povão. A classe operária, os trabalhadores, os pequenos comerciantes, os moradores daquela região. Os fariseus, então, eram homens que representavam esse povo e representavam a religião do povo. E por representar o povo, o que acontecia com os fariseus? Muitas coisas das Escrituras, principalmente do Pentateuco, que é a lei de Moisés, eram negociadas a favor do povo. Os saduceus, por sua vez, também líderes religiosos, e há de se apurar que dos saduceus, a maioria do sinédrio era composta. O sinédrio era composto de 70 homens, autoridades representativas do povo. E como acontece nos dias de hoje, quem tem mais dinheiro ocupa mais lugares na política. E no caso dos judeus, que a política e religião se misturam, porque eles são regidos pela lei mosaica, logo os ricos tinham mais cadeiras. Então os saduceus tinham mais sacerdotes representando o seu partido político. Por isso que saduceus e fariseus não se davam muito bem. O que acontece com os saduceus, diferentemente dos fariseus? Eles não negociavam princípios da Escritura. Eles eram fundamentalistas religiosos da lei mosaica do Pentateuco. E eram tão ferrenhos na defesa dessas leis que muitas questões eles não consideravam. E que questões são estas? Vou rapidamente enumerar algumas delas. Primeira, eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles eram extremamente autossuficientes por conta da sua condição financeira. Quando você vê a Bíblia falando que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, você deve compreender que isso acontece porque o rico tem uma inclinação muito grande de ser independente, ou ser autossuficiente, porque o dinheiro que ele tem compra aquilo que ele precisa. Isso faz com que ele seja independente, distante de Deus. E isso acontecia, apesar de serem religiosos, aconteciam com os saduceus. Eles eram extremamente autossuficientes a ponto de negar o envolvimento de Deus na vida cotidiana das pessoas. Deus estava tão longe e Ele era tão grande que Ele não se importava com com os nossos detalhes, com as coisas pequenas, cotidianas da nossa vida. Se eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, então diretamente eles também negavam qualquer vida depois da morte.
Eles diziam que não há vida após a morte. E por último, para citar alguns deles, eles negaram a existência de um mundo, eles negavam a existência de um mundo espiritual. Se não existe vida após a morte, logo não existe um mundo espiritual. É quase uma questão direta. Jesus, quando escreve esse texto que acabamos de ler, ele não está censurando, mas na verdade os fariseus objetivavam colocar Jesus contra a parede, colocar os ensinos de Jesus em xeque. E a gente vê claramente isso. Quem se aproxima de quem? Os saduceus se aproximam de Jesus e afirmam categoricamente, como eles bem faziam, não haver ressurreição dos mortos. Porque ressurreição era algo que Jesus já proclamava na sua palavra. A esperança de vida eterna, de uma vida com Deus. E eles, querendo colocar Jesus à prova, eles chegam já colocando e apresentando para Jesus a sua forma de interpretar as Escrituras. Importante observar no versículo 29 a resposta que Jesus dá a esses homens: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Feito essa introdução, eu gostaria de falar dois aspectos. O primeiro é a importância de nós olharmos para esse texto, para os saduceus, e entender que nos nossos dias nós somos chamados a observar e meditar na palavra de Deus. Primeiro aspecto é esse. Se queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença, nós precisamos considerar a urgência e a importância dessa palavra e meditar nessa palavra. Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí temos uma promessa: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer o segredo de uma prosperidade, de ser bem-sucedido, de ter uma igreja firme, uma igreja forte, de ser uma igreja relevante, de ser uma igreja que faz diferença na sociedade, na vida de pessoas, no caráter de pessoas? Você precisa destacar, a começar em si mesmo, a importância de meditar nessa palavra. Meditar na palavra de Deus é o segredo do sucesso pessoal, do sucesso de uma igreja. Meditar na palavra de Deus e de forma profunda não é ler correndo as Escrituras, não é interpretar as Escrituras conforme a sua necessidade e a sua vontade, mas é compreender na verdade o que Deus está falando para você. E quando Deus nos fala, nessa manhã nós citamos isso, nós falamos que Deus corrige. Em Hebreus está escrito que Deus corrige aquele que Ele ama. Se você foi salvo por Jesus, se você foi adotado, se você foi justificado, logo Ele vai corrigir quando você errar. A igreja precisa estar disposta a ser corrigida, e a correção na igreja só vem pela palavra. Nós não podemos distorcer as Escrituras a nosso bel prazer. Ninguém tem o direito de usar as Escrituras a seu próprio favor. As Escrituras têm que mudar a nossa vida.
tem que mudar o nosso caráter, tem que confrontar os nossos pecados, tem que nos tirar da nossa posição cômoda, tem que nos enviar ao mundo, tem que nos tornar diferentes. Isso só é possível quando nós nos dedicamos a meditar nessa palavra. E meditar, eu quero usar aqui uma ilustração para você entender. Eu sei que nós estamos num contexto urbano, que é diferente de um contexto rural. Mas num contexto rural, e eu venho disso, a gente aprende muitas coisas. Por exemplo, meditação. Eu sempre ligo meditação a uma cena que eu via muito quando eu era pequeno. O gado, boi, vaca, eles pastam e em determinado horário você vê que ele para e fica ali e não come mais. O que ele está fazendo? Ele está, a gente fala, ruminando. Ele está mastigando, ele está degustando, ele está usufruindo e tirando todo o proveito daquele alimento que ele comeu. O cristão devia aprender com isso. Meditar na palavra significa você pensar profundamente no que é aquilo que você acabou de ler ou estudar fará na sua vida. Que diferença ela vai fazer? Que mudança ela vai trazer? Se você é um mentiroso, a palavra diz que não devemos mentir. A partir disso, a tua atitude deve ser confrontada e você fala: gente, eu assumo que eu sou mentiroso, eu tenho mentido e a palavra diz que isso não pode, é pecado. Meditar significa você encontrar na palavra aquilo que confronta a sua vida, que muda você, que te transforma à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso, a importância de meditar nessa palavra. Jonathan Edwards, em seu estudo da Bíblia, extraiu as seguintes lições. Primeiro, toda nossa mente deve ser tomada pela palavra. Isso diz respeito à importância do estudo bíblico. E estudo significa você pegar a Bíblia, ler a passagem, confrontar essa passagem com outros textos bíblicos, procurar comentários sérios a respeito daquele texto, pesquisar a fonte de onde veio, o texto, o contexto daquilo, e depois de ter feito tudo isso, examinar o que aquilo pode falar com você. Isso é estudo bíblico. Segundo lugar, a palavra faz arder o coração. O avivamento leva-nos a adorar a Deus. Você quer ser uma pessoa avivada? Ou seja, viva em Deus? Uma pessoa viva em Deus, ela demonstra através da sua vida o caráter de Jesus Cristo. Ela faz diferença onde ela chega. Se ela chega num lugar onde a tristeza está imperando, a sua posição, a sua presença transforma aquele lugar. Se ela chega num lugar ou numa situação de extremo murmúrio ou reclamação, a vida dela transforma aquele lugar. Na sua casa, no seu trabalho, em todas as situações, quando você é cheio de Deus, você é vivo, você tem a vida de Deus. E avivamento não é nada mais do que ter a vida de Deus pungente, latente em você. Muita gente confunde avivamento com sinais externos, com manifestações espirituais. Mas uma pessoa avivada é uma pessoa que ora muito,
Uma pessoa avivada é uma pessoa que tem facilidade de reconhecer o seu pecado. Uma pessoa avivada é aquela que tem facilidade de pedir perdão e perdoar. Uma pessoa avivada é aquela que proclama a palavra de Deus em todo o tempo. Uma pessoa avivada é aquela que testemunha e reflete a pessoa de Jesus Cristo e não a sua própria pessoa ao mundo. A fonte do avivamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos aviva. Como ser impactado? Como impactar? Estudando, meditando na palavra de Deus. Essa palavra faz nos arder o coração. E em último lugar, Jonathan Edwards cita que a palavra gera uma prática cristã. Serviço à cidade, serviço ao próximo, serviço ao bairro do Limão, serviço à cidade de São Paulo, serviço aos seus vizinhos, serviço aos seus colegas de trabalho, serviço aos pobres, aos necessitados. A palavra de Deus muda todo o nosso ser. Isso demonstra a importância dessa palavra nas nossas vidas. Quando ela é importante na minha vida, ela é importante na vida do meu irmão, ela é importante na igreja, o Senhor também se torna alguém muito importante. E Ele se torna o centro dessa igreja, da igreja que Ele mesmo construiu e que Ele mesmo conquistou. 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz então o segundo propósito da palavra. E é exatamente esse propósito que veremos agora, o propósito dessa palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual o propósito da palavra de Deus, então, conforme esse versículo? Útil para ensino, ela nos ensina, ela nos repreende, e repreensão, muitas vezes, tem um sentido muito negativo na nossa vida. Hoje de manhã, lendo o texto de Hebreus 12:6, diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Aí eu fiz uma pergunta: quem gosta de ser corrigido? A princípio ninguém gosta, nem eu. E se você falasse, eu gosto de apanhar todo dia, você seria maluco. Ninguém gosta. Mas Deus, Ele nos repreende, e a repreensão de Deus, embora seja muitas vezes difícil, ela não nos traz dor. É algo que parece ser contraditória, mas ela nos ensina, ela nos mostra que Ele nos ama. E nos traz regozijo, nos traz alegria. Ser repreendido por Deus é motivo de grande alegria, porque através dessa repreensão, dessa correção, nós crescemos, nós somos cuidados. Deus demonstra o seu amor para conosco. E para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual o resultado? Qual o resultado do propósito de Deus? Quando somos ensinados, quando somos repreendidos, quando somos corrigidos, quando somos educados na justiça, e essa justiça, ela é a justiça de Deus, e não há melhor justiça do que essa. Eu poderia citar a justiça dos homens, mas no nosso caso, do Brasil,
ela não seria muito bem recomendada. Não sei se vocês concordam comigo. Mas a justiça de Deus não falha. E uma vez ensinados nessa justiça, certamente nós seremos pessoas muito melhores. Pessoas com caráter transformado. Pessoas que se reúnem para glorificar aquele que merece toda a glória e todo o louvor. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da palavra de Deus. E essa é a urgência que temos em estudar. Essa é a importância que a palavra de Deus tem na vida de uma igreja nesses dias. Que igreja nós seremos? Que igreja nós somos? Somos uma igreja que cumpre o propósito de Deus? Somos uma igreja cuja palavra é importante e cuja palavra cumpre o seu propósito? Ensinar visa manter o discípulo no caminho correto, informando as doutrinas bíblicas. Repreender convence o discípulo a voltar ao prumo, mostrando o seu erro. Corrigir traz a ideia de melhorar o discípulo para continuar a fazer a vontade de Deus. Mostra aquilo que ele precisa fazer, aquilo que eu e você precisamos fazer. E educar é treinar o discípulo no caminho do bem. Oxalá que o Senhor permita que sejamos essa igreja. Nós queremos caminhar e crescer. Nós não nos podemos satisfazer com esse número de irmãos. Nós temos que alcançar pessoas, temos que discipular, temos que permitir Deus nos usar e usar de grandes formas. Nós temos grandes desafios aqui na Boas Novas. Desafios que você faz parte. E que eu oro a Deus para que você, como discípulo, como ouvinte da palavra, como temente a Deus, se disponha a trabalhar e a servir ao Senhor. A servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos. Uma vez que essa palavra se torne importante na sua vida. Que você se disponha a ser uma igreja que o Senhor quer que ela seja aqui, nesse lugar. Que Boas Novas seja realmente a grande mensagem que nós temos a proclamar nesse lugar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor use você poderosamente para cumprir o seu propósito. E que a sua palavra esteja sempre presente em todo o tempo na sua vida. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A esperança do Senhor é a sua palavra que nos ensina, que nos motiva, que nos mostra aquilo que devemos fazer. Vamos ficar em pé? Incline a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós pedimos, Deus, que o Senhor, sendo o centro nas nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida dessa igreja chamada Boas Novas, que a tua palavra, Deus, nos ensine o teu propósito, a tua vontade, o teu desejo. Que ela esteja sempre presente de forma séria. Que nós tenhamos temor àquilo que o Senhor diz na tua palavra. Senhor, que sejamos fiéis a cumprir aquilo que o Senhor nos deixou. Que sejamos tementes a ela. Que meditemos nela. Que entendamos os teus propósitos descritos na Bíblia Sagrada. Deus, nós recebemos a tua palavra como guia, como direção, como algo central na nossa vida, que nos conduz.
que nos impede de cairmos de errado, que nos traz vida, que nos sustenta e, acima de tudo, que sempre nos conduz no centro da Tua vontade. Deus, abençoa essa igreja, abençoa esse povo. Abençoa cada um, Senhor, para que compreenda isso, que não seja religiosidade, mas que seja, Senhor, temor a Ti e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Cumprir a Sua vontade, entender, compreender e proclamar as boas novas da salvação em Jesus Cristo, através daquilo que está expresso na Bíblia Sagrada, a Tua Palavra. Deus, nós glorificamos ao Senhor e temos um coração grato, porque o Senhor é aquele que nos ensina, nos corrige, nos ama e nos direciona. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. Amém. Nós teremos um hino agora. Você pode ficar de pé e logo depois encerraremos com a oração e a bênção do Senhor. Pai amado, muito obrigado pela presença de cada um dos nossos irmãos aqui, nossos amigos, aqueles que nos visitam. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um. Nos conduz, Deus, para os nossos lares, abençoa os nossos familiares. O Senhor conhece a luta de cada um dos irmãos. Deus, muitas vezes uma luta secreta travada no coração e na mente. Eu peço que essa seja uma semana de vitória na vida de cada um. Deus, o Senhor é um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos pelo Teu poder que opera em nossa vida. Nós queremos render, Deus, essa semana ao Senhor. Abençoa-nos, protege-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações, a comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, seja derramada, esteja com toda a igreja de Cristo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Podem se assentar. Só 2 avisos. Nossa escola dominical
continua às 9h30 da manhã. Para você que ainda não veio, venha. Para você que já veio uma vez e não veio mais, continue vindo. Agora a gente tem o pastor Bolsonaro deu aula essa manhã, também nos dará aula semana que vem a respeito da confissão de fé. E um outro assunto é o culto que a gente fez nessas duas quartas-feiras, culto de oração. Quarta-feira às 20 horas aqui na igreja, então você também é nosso convidado. Agradecemos aos visitantes e a todos os membros que estão aqui conosco. Tenha uma excelente semana. Deus abençoe.